juntos, ainda em pé. Você que trouxe a tua Bíblia, pega ela aí de novo. E agora você vai abrir talvez um livro mais fácil, da Bíblia, o livro de Gênesis. Basta apenas virar as primeiras folhas aí da nossa Bíblia, que a gente já encontra aí o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o primeiro de 66, e você vai lá no capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 13, do 13 até o último versículo aí, do capítulo 6, que é o versículo de número 22. Gênesis 6, 13. Na minha Bíblia, o título aqui, o subtítulo desse capítulo é Deus anuncia o dilúvio a Noé. Uma historinha muito conhecida de todos nós, mas eu acredito que o Senhor tem algo novo a nos ensinar nessa noite. Você achou? Diga eu achei. Eu achei. Vamos lá então. Vê se diz assim na tua Bíblia também, é o seguinte. Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Versículo 20 de Gênesis 6 agora. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Só até aí, por enquanto. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua alegria, que sempre toma o lugar da tristeza, da dor que vai embora quando nós entramos na tua presença, Senhor. Mas nesta hora nós queremos, depois de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, queremos ouvir a tua palavra, a tua voz. Mais um domingo, Senhor, nós queremos receber essa palavra, Senhor, como uma terra fértil. Essa palavra que é uma semente, Senhor, plantada na nossa vida. E acima de tudo nós queremos dar frutos. Que essa palavra, os ensinamentos dessa palavra, Senhor, venham a frutificar na nossa vida, Senhor. Ainda hoje ou nos próximos dias, Senhor. Pai, fala conosco. Em teu nome que oramos e te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra sempre nos encontra neste lugar, nunca volta vazia, como o Senhor mesmo disse. E mais uma vez, o Senhor vai falar conosco, assim nós cremos e recebemos essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O livro de Gênesis, a palavra do Senhor a partir de agora, é de muita importância. E claro, eu acredito que a maioria de nós, se não todos nós, conhecemos a história, a tão famosa história da Arca de Noé, não é? Retratada na Bíblia, retratada aí em filmes evangélicos, retratada até mesmo em desenhos, né? A gente conhece muito bem essa historinha da Arca de Noé. Mas o que muitas pessoas ainda não sabem, e está na palavra do Senhor, é que a Arca de Noé, ela é uma representação de Cristo, do Cristo no Novo Testamento. E aí você percebe, mais uma vez, a unidade, né? A homogeneidade da palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma biblioteca constituída aí de 66 livros, e eles são tão perfeitos, e eles são tão exatos, eles são tão inspirados por Deus, que você percebe
por exemplo, aqui no livro de Gênesis capítulo 6, que ele vai concordar, ou que ele vai representar algo que aconteceu lá no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a representação do próprio Jesus Cristo. Hebreus 11, 7 fala a respeito disso. Eu quero ler rapidamente Hebreus 11, 7 para você ver, para a gente ver de verdade que isso está no Novo Testamento também. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Tem outro texto ainda mais claro ainda do que esse, que é 1 Pedro 3,20, que diz assim, olha, ouça o que diz lá, 1 Pedro 3,20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. A gente vê aqui claramente a palavra do Senhor citando no Antigo e no Novo Testamento aí essa pré-figura de Jesus Cristo, essa representação de Cristo no Novo Testamento, já lá em Gênesis, capítulo de número 6, através dessa experiência tão grandiosa aí de Noé e a sua arca. Já em Gênesis 6, Deus começa a falar em salvação muitos anos antes da vinda do Jesus Salvador. Ele chega para Noé, você conhece bem a história, e diz, olha, eu quero salvar. A quem? Aqueles que são eleitos meus, aqueles que ainda são íntegros. Porque vem Deus e diz assim, olha, a terra toda está contaminada. Você leu isso comigo a partir do versículo de número 13. A terra toda está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus começa a falar de salvação num tempo muito anterior à vinda do Jesus Salvador. Agora pense comigo, eu acredito que Deus podia, por exemplo, ter tirado Noé e a sua família desse local. Deus poderia, por exemplo, ter preparado uma terra distante, onde não havia ninguém. A terra não era tão habitada como hoje. Ele podia ter atravessado continentes e estado aí até em um lugar onde não havia ninguém, e ali começado do zero a sua vida com a sua família, assim como aconteceu com Ló. Diz o texto, ou diz uma passagem no mesmo livro de Gênesis, que está lá Ló e Abrão, 2 parentes, sobrinho e tio, e eles estão em cima de uma campina e eles decidem, olha, eu vou para a direita e você vai para a esquerda, e aí eles vão. Só que Ló, ele escolhe a terra de Sodoma e Gomorra, e aí você conhece também a história, é uma nação que é destruída com fogo. Nessa ocasião, Deus não destruiu toda a terra, apenas Sodoma e Gomorra, onde havia impiedade. Ele podia ter feito isso também aqui com Noé, por exemplo. Mas Deus já estava falando da salvação da humanidade como um todo, repito, muitos anos antes de chegar o Jesus Salvador. A arca era, acima de tudo, uma referência do Cristo Salvador. Está entendendo? Diga amém. Amém. A arca foi algo, você percebe no texto já que a gente leu, e nos versículos seguintes também, você vai ver comigo, que a arca, ela foi algo milimetricamente calculado por Deus. Ele diz, você leu comigo, no versículo de número 15 de Gênesis 6, olha, 300 côvados o comprimento dessa arca. Um côvado equivale a 45 centímetros. Então a arca tinha que ter um comprimento exato de 135 metros. De altura, 30 côvados, ou seja, 13 metros de altura. Capacidade de carga para mais ou menos 300 vagões de trem, para você ter uma ideia do que comportava a arca de Noé. Ela podia comportar cerca de 7.000 tipos de animais diferentes. E quando a gente lê esse texto, ou quando a gente assiste um filme, ou quando a gente pensa a respeito desse acontecimento, a gente só chega a uma conclusão, que isso é algo que marcou a raça humana. Não é apenas uma história bíblica,
é também uma pré-figura do Cristo Salvador, mas é uma história real, mesmo que muitas pessoas achem que não, é uma história real que marcou e marca até os dias de hoje a raça humana. É claro que quando se fala de Noé, logo se pensa em uma característica dele. Logo quando se fala de Noé, a gente pensa em obediência. Não é assim? Porque afinal, vem Deus e diz, constrói, e ele constrói. Vem Deus e diz, põe a sua família, e ele põe. Vem Deus e diz, olha, põe um casal, macho e fêmea de cada animal. E Noé vai lá e põe. Ordens absurdas. Mesmo assim, Noé obedece. E quando a gente olha aí para Noé, a gente logo vê e que claramente e fala também, eu mesmo já preguei a respeito disso em algumas ocasiões nesses 13 anos, a respeito da sua obediência. Mas eu acredito que Noé era mais do que obediente. E aí a gente vai entender nessa noite essa diferença, em primeiro lugar. Noé era mais do que obediente, ele era submisso. E há, irmão, uma grande diferença entre obediência e submissão. Sabe por quê? Porque você pode obedecer, por exemplo, por medo. Às vezes, quando a gente é criança, né? Papai e mamãe diz, depois de várias instruções, olha, você vai ficar de castigo. E aí a gente, quando criança, às vezes por medo, não, tudo bem, eu obedeço. Obediência. Talvez não seja submissão. Você pode obedecer por medo, por exemplo. Você pode obedecer, por exemplo, com raiva. Quando vem o patrão e diz, faça isso porque eu estou mandando, senão eu vou te mandar embora. E aí você engole seco. E às vezes com raiva, passa rapidinho, porque a gente é crente. Mas com raiva, você vai lá e obedece. Não é submissão, é apenas obediência. Às vezes você obedece, vem uma ordem e você... Não, eu vou obedecer, mas estou com dúvida nesse negócio aí. Não estou concordando com essa história aí. Eu vou obedecer, mas não concordo. E aí a gente faz sem concordar mesmo. Obediência. Só que obedecer sem concordar é falta de submissão. Você vê submissão em Noé porque ele se submete a realizar algo completamente irracional. Completamente fora da lógica. Afinal, ele é chamado para construir uma arca colossal. Tá, com a ajuda de quem? Já que eu vou fazer uma arca com 135 metros de comprimento, com 13 metros de altura, então, Senhor, eu preciso de uma certa ajuda, de grande ajuda, de muita ajuda. Quem vai me ajudar, Senhor? Olha, está na tua casa aí os ajudantes. São seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. É algo irracional, afinal é uma arca colossal, realizada as mãos, ou pelas mãos de um senhor idoso, com a ajuda apenas dos seus 3 filhos. E aí eu chego à conclusão que só obedecer a Cristo, irmão, não basta. Tem que obedecer a Cristo, mas com submissão. Porque foi isso que aconteceu aqui com Noé. Ele recebe uma ordem irracional, ele não duvida, ele não questiona, ele não fica com raiva, ele apenas vai e faz de maneira completamente submissa. Ele obedece com submissão. Só obedecer a Cristo não basta, tem que obedecer com submissão. Diga isso para o teu irmão, você entendeu isso, irmão? Fala assim para ele, vamos fazer isso a partir de hoje? Juntos. Vamos obedecer ao Cristo da igreja com submissão? Amém? Vamos lá então. Gênesis 7, versículo 5. Vamos caminhando. Vamos mastigando agora. Gênesis 7, 5 diz assim: E fez Noé conforme tudo o que o Senhor, o quê? Lhe ordenara, conforme tudo quanto o Senhor mandou. Noé foi lá e fez. Noé fez tudo o que Deus ordenou.
Por quê? Porque era submisso. Por quê? Porque tinha um coração de servo. Mas não é fácil ser submisso. Obedecer talvez seja... a gente não tenha problema com isso. Mas ser submisso já é uma outra história. Por que Noé conseguiu ser submisso de maneira natural? Porque o seu coração era um coração de servo. Para ser simples e direto, irmão, Noé obedeceu e foi submisso porque tinha um coração de servo, porque o desejo dele era fazer para Deus com prazer. Amém. Quem tem um coração de servo faz as coisas para Deus, principalmente com prazer. O empregado, repito, às vezes obedece ao patrão com medo de ser mandado embora. O servo obedece porque ama. Aquele que tem um coração de servo obedece porque ele tem prazer na obediência. Ele ama fazer aquilo, ele gosta. Submissão. E no reino de Deus? Também, inclusive. Não é obedecer para aparecer, é obedecer porque tem coração de servo. E fazer mais do que eu devia fazer. Porque fazendo só o que eu devia fazer, Jesus diz em Lucas 17:10 que aquele que faz só o que devia fazer, não vou falar, vou ler. Pra você ver que não é história. Lucas 17:10. Você quer ver lá também? Palavras de Jesus. Ele começa falando acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e de um tipo de servo. E ele diz assim, vou ler o 9. Porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. E aí no 10, ele vem com a vara. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo aquilo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vem Jesus e diz, você está obedecendo? Você está fazendo só aquilo que eu mandei fazer? Tá, serve inútil. O que está fazendo? E ele diz com essas palavras, somente o que devia fazer. Nas palavras de Jesus, servo útil é aquele que faz um pouquinho mais. Quem estava aqui no culto de virada, do ano passado para este ano, vai se lembrar que eu falei a respeito disso. Andar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Servo útil, aquele que faz um pouco mais. Noé fez mais do que achava que era capaz de fazer. Porque, irmão, de verdade, conhecendo a historinha de Noé e a sua idade, não, eu acho que, humanamente falando, ele era incapaz de fazer tal obra que ele fez. Noé fez mais do que achava que era capaz de fazer. Por quê? Porque ele queria se ver para Deus como um servo útil. Mas se era mais do que ele era capaz, então peraí, como é que ele conseguiu fazer então? Se ele não era capaz, mas se ele meteu as caras, se ele chamou uns filhos, foi lá e fez, por que ele conseguiu fazer então? Por um único motivo: pela força do braço do Senhor. Simples assim. E, irmão, o segredo é esse. É para Deus, para o seu reino, para a sua igreja, para a sua obra, tem que ser com o coração de servo. Sabe por quê, irmão? Porque só obediência tem no quartel. No quartel tem um exército de soldados obedecendo a mesma ordem do general ou do tenente ou de quem está à frente, e eles obedecem igualzinho, cara, todo mundo, do mesmo jeito.
Obediência. Se não obedecer, vai preso. Só obediência tem no quartel. Só obediência tem na empresa. Só obediência tem na escola, na faculdade, em relação a aluno e professor. Só obediência tem em casa. Agora, para Deus, irmão, tem que ser com submissão. Obediência com submissão. Obediência com prazer. Obediência com amor. Você entendeu? Diga amém. Amém. É claro, não parece, mas essa historinha fala de igreja. Porque a gente pode estar pensando assim, puxa, mas hoje é aniversário da igreja. Eu pensei que ia ter uma palavra que falasse de igreja, uma palavra que falasse da comunidade Nova Vida, ou da abertura, ou da inauguração, ou de tudo que aconteceu nesses 13 anos. Pois é, não parece, mas esse texto e essa historinha fala de igreja. Mas sempre haverá os que criticam a igreja de Cristo. Só que, irmão, a igreja de Jesus Cristo é exatamente como a arca. Em Gênesis 6, a gente vê aqui a criação do zero da arca de Noé. Em 2013, nós estamos aqui reunidos na arca de Jesus. Amém. Porque quando você olha para o texto, ou quando você olha para a história de Noé, você percebe que Noé, ele abraça a ideia de conviver com os animais. Ele recebe a instrução de Deus, ele constrói a arca, e ele abraça essa ideia horrível de passar um grande tempo, e hoje a gente vai ver quanto tempo eles ficaram na arca, que não foi pouco. Ele abraça essa ideia de conviver com uma multidão de animais. Imagina só, vamos imaginar aqui a situação. Imagina só para reunir os animais na arca, como foi facinho. Não, mas Noé, vou te dar aí uma instrução facinho, moleza. É só um macho e uma fêmea de cada animal que tem. Que tem aqui na vila? Não, que tem na terra. E você vai colocar tudo dentro da arca. Agora, irmão, vamos dar um exemplo simples aqui. Quem aqui já correu atrás de galinha, por exemplo? Fala aí se é fácil. Você corre atrás da galinha, quando consegue pegar, depois de muito esforço, você vai lá onde ficam as galinhas, né, no galinheiro, guarda, aí vai lá, pega outra. Quando você coloca a segunda, a primeira sai, você coloca... Daqui a pouco não tem mais lugar e você não sabe o que... Eu acho que é assim. É complicado correr atrás de galinha. Só que Noé não tinha que lidar só com um animal pequeno. Ele não tinha só que correr atrás de galinha, de pato, de ganso, de outras aves, ou de animais pequenos, ou do tatu, ou de sei lá o quê. Ele não tinha só que lidar com animais pequenos. Tinha, irmão, e tem girafinha, leãozinho, rinocerontezinho, cavalinho. E aí a gente pensa, essa história é mentira. Como foi isso? A Bíblia responde. Gênesis 6:20. Das aves, Deus está dando a instrução para Noé. Só que tem uma palavrinha aqui que parece que passa despercebido da gente. Só que quando a gente entende, a gente pensa, Gênesis 6:20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Noé, 2 de cada espécie. Que palavra está aí? 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Deus está dizendo, fica tranquilo, Noé, você não vai ter que correr atrás. Por mais ilógico, por mais irracional, por mais maluco que isso possa parecer, irmão, os animais foram até Noé. Porque se Deus
é criador do universo, criador dos animais, se ele domina sobre tudo, irmão, para Deus dizer, leão, entra na arca. Pronto, está feito. Girafa, cavalo, rinoceronte, tatu, galinha, pato, pronto. Os animais vieram a Noé, por mais ilógico e absurdo que isso possa parecer. Deus guiou os animais até a arca, porque a arca, e é isso que a gente tem que entender nessa noite, a arca, irmão, era sobrenatural. Se a gente tentar entender essa historinha, que parece das mais infantis, pela lógica humana, pela nossa visão natural, irmão, não vai entender mesmo. Mas quando a gente entende que essa história que aconteceu e é verídica, é uma história sobrenatural, porque a arca era sobrenatural, irmão, aí a gente entende de verdade o que a palavra do Senhor quer nos falar nessa noite. A arca era algo sobrenatural. A igreja de Cristo é algo sobrenatural. Porque se a gente tentar entender, como muitos tentam aí fora, entender a igreja de Jesus Cristo pela ótica humana, também não vai entender, porque a igreja de Cristo é algo sobrenatural. Só quem tem coração de servo consegue viver dentro da igreja. Noé conseguiu com a sua família ficar dentro da arca durante um bom período de tempo, durante muitos dias e meses, porque eles tinham um coração de servo. E eu repito, sem medo de errar, só consegue ficar dentro da igreja de Jesus Cristo quem tem coração de servo. Amém. Gênesis 7,16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a arca por fora. Todos entram, o Senhor fecha a porta e começa a chover. Sim ou não? Não. Vai para o versículo 10 de Gênesis 7. 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Entrou todo mundo. E aconteceu o quê? Passados quantos dias? 7 dias. Aí sim, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 10 diz que eles ficam 7 dias na arca antes do dilúvio começar. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional Comunicação Visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806.
Rua Antônio Prado, 510, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos. Vamos fechar as portas da igreja? Desligar o ventilador, desligar o ar-condicionado e ficar aqui 7 dias? Só com uma janelinha, porque é isso que tinha na arca. Primeiro dia, todo mundo fechado na arca. Imagino eu, um sol para cada um. Todo mundo fritando lá dentro. E a chuva, não é? Como é que fica? Você falou... Não. Calma. Ó, tá demorando isso aí. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e nada acontece. Perceba se não acontece com a gente também, de vez em quando isso. A gente ora e a gente está ali esperando a chuva de bênçãos de Deus e durante 6 dias é só calor, é só pressão. Às vezes, em relação do mundo para conosco, opressão. E nesses 6 dias, que para uns é 10, para outros é 1 mês, para outros é 3 meses, para outros é anos. E nesses dias, não falta gente para nos desanimar. Só que, porque você tem um coração de servo, você obedece com submissão, crendo que, mesmo que você não veja, no 7º dia, a chuva de Deus vai descer. Durante 6 dias pode não estar acontecendo nada, você está passando calor, você está passando nervoso. Tem gente duvidando da sua fé. Mas você sabe porque você tem um coração obediente, um coração de servo, porque você obedece com submissão, você crê e sabe e enxerga pelos olhos da fé que no 7º dia, seja ele qual for, a chuva de Deus vai descer. E aí, continua a história. Diz o texto que a chuva cai durante quanto tempo? Você conhece a história? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. E nesse tempo todo, está ali, no mesmo ambiente, leão e coelho. 40 dias e 40 noites de chuva, está ali no mesmo ambiente, onça e cervo. 40 dias e 40 noites, está ali no mesmo ambiente, fechadinho, predador e presa. Por incrível que pareça, convivendo pacificamente. Já pensou nisso? E a diversidade não era só de animais, porque ali, irmão, tinha sogra e nora. "40 dias e 40 noites, chovendo, fechado no mesmo ambiente, irmão e cunhada, pais e filhos." Irmão, é Deus ensinando desde sempre que a gente tem que aprender a conviver com, independente das nossas diferenças. Em relação aos animais, também, estava tudo lá, predador e presa. Mas em relação a gente também.
É Deus nos ensinando e ensinando para Noé e para sua família e para nós no dia de hoje, em pleno 2013, nos ensinando a conviver com, independente das nossas diferenças. Não adianta, irmão, querer conviver só com quem te agrada. Já falei a respeito disso em outras ocasiões e vale a pena lembrar. Não adianta querer conviver só com quem te agrada, porque uma hora ou outra você vai bater de frente com alguém. Acontece na família, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na faculdade, acontece na rua, acontece no trânsito, acontece no dia a dia, acontece na igreja. Vem Deus, através desse texto, através dessa historinha, nos ensinar hoje. Não sabe conviver com os diferentes? Aprenda. Aprenda a conviver com os diferentes, porque a arca é assim. Porque família é assim, porque a igreja é assim, porque a vida é assim. Amém ou não? Amém. É claro, irmão, que uma arca artesanal suportar um dilúvio, como suportou, né? Suportar aí um tsunami, irmão, é um milagre. É um grande milagre. Mas acredito eu que dentro da arca também aconteceu um milagre. Dentro da arca aconteceu um milagre relacional. Um milagre de relacionamentos. Relacionamentos foram estabelecidos e fortalecidos dentro da arca de Noé. A Bíblia não fala, mas irmão, chegar ileso, depois de tanto tempo, depois de tanta chuva, depois de ficar fechado no mesmo ambiente, mesmo que sejam apenas 8 pessoas, irmão, é um milagre. Eu tenho certeza que essa família saiu da arca mais forte do que entrou, mais fortalecida do que entrou. E sabe o que eu entendo aqui? Que é na igreja que as famílias se unem. Porque família que adora unida permanece unida. Amém. Mesmo que a chuva que você espera ainda não tenha caído, irmão, um grande milagre já aconteceu na sua vida. Sabe qual é? Você está dentro da arca. Da arca de Jesus. Você foi escolhido para estar na arca e isso já é um grande milagre de Deus. Amém. Diga para o teu irmão, a sua vida é um milagre, irmão. Você estar aqui hoje é um milagre. Porque ser escolhido, ser chamado pelo dono da arca para estar neste lugar já é um milagre. Fala assim para ele, desfruta desse milagre. Tá. Mas espera aí, quanto tempo eles ficaram na arca? Vamos fazer as contas? Você viu aí no versículo 10 de Gênesis 7, ou Gênesis 6, né? Não, Gênesis 7. Que você viu aí comigo que eles ficaram 7 dias esperando chover, mais 40 dias de chuva. Na continuação do texto diz que eles esperaram 150 dias para a água baixar, mais 40 dias para abrir a janela e soltar uma pomba. A pomba volta, mais 7 dias. Noé manda a pomba de novo, mais 7 dias, esperando a porta abrir. E depois disso, esperaram mais um tempo, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente se pergunta, para que demorar tanto, né? Mas existem motivos. Há motivos para a porta de Deus demorar a abrir na nossa vida. Porque há portas também, a exemplo da arca, que às vezes, como Noé esperou tanto, às vezes a gente espera se abrir também. E há portas de Deus que demoram a abrir na nossa vida também. Qual o motivo? O motivo é que Deus sabe quanto tempo a gente ainda precisa ser tratado para que a porta que a gente espera se abra em definitivo na nossa vida. É Deus quem sabe exatamente quanto tempo a gente precisa ser tratado para que a gente esteja pronto para a porta dele se abrir na nossa vida. Por que não abriu antes? Porque Noé e a sua família não estavam prontos. Você vai ver daqui a pouco que a terra já estava seca há muito tempo. E mesmo assim eles continuaram dentro da arca.
Mas e aí, quando é que a porta de Deus vai se abrir então, pastor? Irmão, não sei. Uma coisa eu sei, que na hora de Deus, a porta que a gente espera se abrirá. Amém. Não sei quando, não sei de que maneira, mas eu sei que se abrirá. O que a gente tem que fazer? A sua parte, irmão, a nossa parte é permanecer na arca. Agora, irmão, não se engane a respeito de algo que eu vou dizer agora. Porque a gente vê a cada dia mais crescendo esse pensamento, já que estamos falando de igreja, esse pensamento de gente que diz, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de comunhão, eu não preciso de irmão, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, até é crente, mas diz, não, o meu pastor é Jesus, a minha igreja é na minha casa. Irmão, não se engane, é impossível, mesmo que você se esqueça de tudo que foi dito aqui ou será dito durante a palavra, irmão, guarde apenas isso pelo menos. É impossível estar perto do cabeça e longe do corpo. É impossível querer estar perto do cabeça, que segundo Efésios capítulo 2 é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. É impossível querer estar perto do cabeça que é Cristo e longe do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não há a mínima lógica em você querer, e nem dá para você estar perto do cabeça, estando longe do corpo. E eu digo, irmão, sem medo de errar, que quem foge da igreja foge do tratamento de Deus. Noé poderia ter fugido da arca, poderia não ter construído, poderia também. A exemplo do que aconteceu com Jonas, por exemplo, ele podia ter fugido. Mas, irmão, quem foge da igreja, quem foge da arca, quem foge do tratamento de Deus, vai continuar fugindo do crescimento. Porque é aqui que a gente é tratado. É na arca, é na igreja que a gente é aprovado. É na arca, é na igreja de Jesus que a gente é aprovado por Ele. Ah, mas na igreja tem aborrecimento. Tem aborrecimento também. Porque você tem aborrecimento no seu trabalho, porque você tem aborrecimento na sua igreja, na sua casa, você tem aborrecimento na sua escola, na sua faculdade, você tem aborrecimento na rua, você tem aborrecimento no trânsito. Porque em todos esses lugares há seres humanos. E na igreja, seres humanos também. Tem aborrecimento? Também tem. Mas, irmão, tem muito mais alegrias do que tristeza. Amém. Tem muito mais coisas para a gente sorrir do que para a gente chorar. Tem muito mais coisas para a gente se alegrar com o nosso irmão e com a nossa igreja e na comunhão com os nossos irmãos do que para a gente se aborrecer e se entristecer. Muito mais coisas. Porque é aqui que a gente cresce. Gênesis 7:11. Já estou encerrando. Agora a gente vai ver quanto tempo demorou para a gente bater o martelo. Quanto tempo demorou? Quanto tempo eles ficaram na arca? Ó, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé. Que ano? 600. No mês segundo. Tipo assim, fevereiro. Não era. Mas trazendo para o nosso calendário. Fevereiro. Aos 17 dias do mês, do segundo mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Começou o dilúvio, de maneira efetiva. Tudo começou no dia 17 de fevereiro do ano 600 de Noé. Tá. Quando terminou? A gente vira a folha. Gênesis 8, versículo 13 e 14. E aconteceu o quê? Que ano? 601. No mês primeiro, tipo janeiro, não é, mas deixa assim. No mês de janeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra, secou tudo. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava o quê? Estava enxuta, estava sequinha. Beleza, vamos sair? Não.
Versículo 14. E no segundo mês, tipo fevereiro, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, a terra já estava enxuta. E aí, eles saíram da arca? Não. Demorou mais 57 dias para eles ouvirem a voz do Senhor dizendo: agora sim, eu vou abrir a porta. Ou seja, Noé, a sua família e mais todos esses animais, macho e fêmea, ficaram nessa arca por 1 ano e 10 dias. Pouquinho. Até que então eles ouviram a voz do Senhor dizendo: eu vou abrir a porta. Tá, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo. Porque mesmo que você olhe, irmão, em alguma situação da tua vida e parece que está tudo seco, parece que está tudo pronto, aos seus olhos parece que essa é a hora da porta de Deus se abrir. Irmão, espera um pouco mais. Irmão, espere a ordem de Deus. E eu acredito, irmão, de verdade, que esses 57 dias foram os dias mais difíceis para Noé e para sua família. Mais difícil do que aqueles 7 primeiros lá, que eles ficaram fechados. Eu acredito que foram os dias mais difíceis para Noé e para sua família. Essa espera, onde parece que tá tudo pronto, mas na verdade não está. Na nossa vida, irmão, esperem a ordem do Senhor. Parece que está tudo pronto, mas na verdade não está. Falta a última ordem, falta a última palavra para que a bênção seja acolhida na hora certa. Nem antes, nem depois. E você sabe que até hoje não se achou a Arca de Noé. A Bíblia diz que ela está lá, ou que ela pousou no Monte Ararat, e já foram lá, e parece que acharam, e parece que não acharam, parece que viram, parece que não viram. Por que que isso é tão difícil de se achar? Por que é tão difícil achar essa arca? Vou dizer de novo, porque a arca é sobrenatural. A igreja de Cristo é sobrenatural. É na igreja de Cristo que a gente aprende a depender de Deus. É na igreja de Cristo que a gente aprende a esperar em Deus. É isso que Deus estava ensinando para Noé nesses 57 dias. Para encerrar, Gênesis 8:15 e 16. Agora sim. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Agora Deus abre a porta. Mas a questão é, para quê? Para que Deus abre a porta para a gente? Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Deus abre porta para você adorá-lo, mais uma vez, de uma maneira genuína. Deus abre porta na nossa vida para que a gente possa honrar o seu nome com o nosso testemunho. Deus abre porta na nossa vida para que todos vejam e conheçam o Deus que a gente serve de verdade. Amém. Para que Deus abre porta? Gênesis 9:7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Deus abre porta para que você frutifique. Deus abre porta para que você compartilhe o que Deus fez na sua vida. Deus abre porta para que você multiplique o rebanho daqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Simples assim. Muitos anos depois, já no Novo Testamento, um outro artefato de madeira é erguido. Agora, já não mais no Monte Ararat, mas agora um artefato em forma de cruz no Gólgota. É a cruz de Cristo. Se em Gênesis o arco-íris representou nessa ocasião a aliança de Deus com o homem,
na graça, que é o tempo que a gente vive, o sacrifício de Cristo representa hoje a nova aliança do Pai através do sangue de Jesus. Esse é o nosso passaporte para a arca de Jesus Cristo, que nos leva à vida eterna. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E nessa noite, Senhor, através dessa historinha tão conhecida de todos nós, que bom que o Senhor nos presenteou. Que bom que o Senhor nos deu esse presente de aniversário nessa noite. Que bom que o Senhor nos presenteou com essa palavra, Pai. Mas além de ouvir, nós queremos praticá-la, Senhor. E o nosso primeiro desejo é ter um coração de servo. Como Noé, que obedeceu sem questionar. Ele foi além da obediência, ele foi submisso. O nosso desejo, Pai, é ser submisso ao Senhor. Menos questionamentos, menos dúvidas, menos porquês e mais submissão. Esse é o nosso desejo, mais coração de servo nós queremos ter, Senhor. Porque entendemos nessa noite que nós estamos na arca, não a de Noé, que nos ensinou muito, mas na arca de Jesus. E na arca de Jesus há todo tipo de pessoa. Nos ajuda e nos ensina a conviver, Senhor, com os diferentes. Porque a arca é assim, porque família é assim, porque a igreja é assim, porque vida é assim. Ajuda-nos, Senhor, nesses relacionamentos, para que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Pai, se alguns dos meus irmãos estão esperando, Senhor, o 7º dia chegar, o dia da chuva, o dia da bênção, Pai, em nome de Jesus, que haja também, além do nosso coração de servo, haja também esperança, paciência, que nós consigamos esperar no Senhor, sabendo que o mesmo Deus que nos chamou para a arca é o Deus que vai prover a chuva abundante para a nossa vida. Não uma chuva para trazer destruição, mas uma chuva para trazer bênção, vitória, renovo, restauração. Nos ensina também, Senhor, e nos ajuda a esperar o tempo que for necessário. Noé e sua família esperaram ainda 57 dias, quando talvez já estava tudo seco. Quando estava tudo seco, porque assim diz a Tua palavra. Mas eles esperaram no Senhor. Pai, nos ensina a esperar a última palavra que vem do Senhor. Nos ensina a esperar, Senhor, a última instrução, a última ordem, para que aí sim nós possamos colher a bênção e a resposta da nossa oração em cada área da nossa vida. Porque assim como o Senhor fechou a porta da arca, selou a porta da arca por fora, assim também no tempo determinado pelo Senhor, o Senhor virá com a sua forte e poderosa mão e vai abrir a porta. E como diz a Tua palavra, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Isso já está selado no mundo espiritual, porque nós temos contigo um pacto, uma aliança. Além do arco-íris, como foi firmado com Noé, nós temos um pacto contigo de sangue. Um pacto que prevalecerá ou durará durante toda a eternidade. Adversidades não vão quebrar o nosso pacto. Dias ruins, dias maus, seca, tribulação, nem altura nem profundidade, como diz o apóstolo Paulo, nem anjos nem potestades, nada nos afastará do amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. E a Tua palavra se cumprirá na nossa vida e através de nós. Na arca de Cristo nós queremos continuar, Senhor. E queremos continuar acima de tudo com esse nosso passaporte carimbado, o passaporte para a arca que nos leva à vida eterna. Obrigado, Jesus. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos mais uma vez por essa palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se em algum momento você foi tocado por essa palavra, aplauda o Senhor e agradeça a Ele.
Pai, te agradecemos com o nosso aplauso, com gratidão no nosso coração, pela Tua palavra, pela Tua instrução, e nos ajuda a praticar essa palavra, Senhor. Mais uma vez nós oramos e te agradecemos. Receba a gratidão, receba o louvor, receba a glória, receba a honra. Tudo é Teu, Senhor, no nome de Jesus. Graças a Deus. Assim com todos. Amém. Eu estava ali observando, né? Essa filmagem e lembrando da palavra de Deus, que nos diz que é muito bom a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ficaram com poucos, mas depois começou o progresso. Sabe por que tudo isso aconteceu? Por causa da perseverança e por causa do chamado dos seus pastores. Eles perseveraram porque eles têm chamado. Depois os presbíteros, aliás, que desde o início, juntos, né? Eu não era pequenininho, o Henrique era de colo, o Aninho. Então todas essas coisas é bom a gente lembrar e agradecer a Deus pelo progresso que teve. Eu quero dizer que só essas portas continuam abertas. E muitas, muitas almas já foram salvas aqui, batizadas. Foi por causa do chamado e da perseverança dos seus pastores. Eu só queria deixar um versículo, acho que posso, né? Posso deixar um versículo. Em Hebreus, no capítulo 13, aliás, 2 versículos. E o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. E o verso 17: obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Quero ficar só nessa última parte. Sabe, a maneira como você se porta, nós vimos nessa noite, que palavra linda, surpreendente. O pastor Cid sempre, ele me surpreende com as palavras que Deus revela a ele e traz para vocês aqui. E eu posso ver que a maneira com que ele é hoje, ou a maneira com que ele se prepara, que ele recebe a revelação de Deus, depende muito das suas ovelhas. Porque aqui diz assim: obedecer a vossos pastores para que eles façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Eu pergunto, igreja, se cada vez que o seu pastor assumisse aqui para pregar, ele falasse para vocês qualquer palavra, ou ele estivesse triste, ou demonstrasse magoado, demonstrasse que estava sentindo dor, diz aqui que isso não vos seria útil. Vocês iam querer um pastor assim? Então, as ovelhas é que faz do seu pastor um pastor alegre, um pastor que recebe a palavra, um pastor que recebe a revelação de Deus e traz com alegria para o seu rebanho, para que não faça gemendo. Nós podemos ser pastores que sofram muito para pastorear, ou nós podemos ser pastores que pastoreiam com alegria. Então, toda vez que você pensar nos seus pastores, alguma atitude que você for tomar, ou falar qualquer coisa, mesmo que você não concorde, eu digo, não fale, porque você vai fazer seu pastor gemer em vez de se alegrar. Então, o mais importante é você ter um pastor que pastoreie você com alegria, que cuide de você com alegria, que tenha conselhos bons para te dar, que
cure você quando tiver que curar. Porque a ovelha às vezes chega neste lugar doente, chega neste lugar fraco. Muitas vezes os pastores, presbíteros, eles não pensam nem neles mesmos. Para dizer a verdade, pastores vivem cansados. Eles vivem cansados. Sabe por quê? Porque o trabalho é árduo. Pastor que realmente faz como deve ser feita a obra de Deus, vive cansado mesmo. Mas eu quero dizer, ele disse uma palavra essa noite aqui também, é um lugar de descanso. Alguém disse na palavra ali, eu acho que a Dani falou que é o lugar de descanso. E é verdade. E eu digo, para mim, talvez os pastores, presbíteros possam dizer também, o altar é lugar de refrigério para nós. Aqui a gente esquece tudo. Aqui a gente não tem problema. Porque quando a gente chega aqui, a nossa visão é só uma: o reino de Deus. Vidas que a gente tem que conduzir para o céu, como diz aqui, eles velam por vossas almas, como alguém que vai prestar conta de cada um de vocês. Para ficar 13 anos aqui, com uma, com duas, com três, não importa, a gente vem, vai, magoa-nos, entristece-nos, e a gente só fica porque a gente tem chamado. Sabe, para fazer isso tem que ser valente, tem que ser mesmo. Nem se fala em perseguição, porque a Bíblia já fala, perseguição tiramos de letra. Fala mal da gente, tiramos de letra. Não nos importamos com essas coisas. Sabe o que faz um pastor gemer? Sabe o que faz um pastor chorar? Um pastor gemer? É quando alguém chega na igreja, aquela ovelha chega doente, fraca, feia, e aí o pastor cuida, leva a entregar a vida para Jesus, é salva, desce as águas do batismo, começa a ficar bonita. Aí aquela ovelha dá ouvido a algum lobo que arrebata e leva embora do meio do rebanho, tira de dentro da arca. Isso faz um pastor gemer. Nada mais, nem nada que possa acontecer pode fazer a gente chorar ou gemer. Mas o que nos faz é perder. Quando alguém escolhe sair daquela porta para fora e não voltar mais. Sabemos lá, se continuar com Jesus, glória a Deus. E se perder? Então isso é que faz um pastor gemer. Então, vamos fazer pastores que pastoreiam com alegria. Que um rebanho sempre alegre. Nossa igreja tem uma visão diferenciada. Na primeira oração que o pastor Sidney fez aqui na abertura, no dia 18 de novembro do ano de 2000, eu nunca me esqueço uma frase da oração dele: Senhor, nos ajude a fazer a diferença nessa cidade. E eu quero dizer, fazer a diferença não é fácil, porque fazer igual todo mundo já está fazendo, mas fazer diferente. Sabe, fazer diferente é ter constância na visão. Não ser uma pessoa que um dia tem uma visão, outro dia já tem outra. Ter constância nessa visão. E nossa visão, sabe qual é? É uma só. É conduzir vidas para o reino de Deus. Cuidar delas e levar até lá. O pastor Amoni sempre dizia uma frase: eu não quero levar vocês até a porta do céu, eu quero entrar com vocês, levar vocês até lá dentro. E é essa a nossa visão. Amém? Amém. Parabéns. Deus abençoe. Eu conheço a história de cada um de vocês. E sei que, como ele disse na palavra, tem
muito mais alegria do que tristeza. É bom demais. E hoje meu coração enche de alegria. Amém? Quero que você se coloque em pé agora. É um momento tão especial. Você está fazendo aniversário. Nós estamos fazendo aniversário. E nós queremos que realmente aquilo que foi falado na palavra, você seja frutífero. Você foi chamado para frutificar. Gerar. Ovelha gera ovelha. Que você possa ser gerador de outras ovelhas neste lugar. Enquanto isso, você facilite o trabalho dos seus pastores e presbíteros. Facilite, orando muito por eles e ajudando no que for necessário. Pondo a mão na massa. Pastor, não faça sozinha não. Eu estou aqui para te ajudar. No que eu posso te ajudar? Ela vai ficar menos cansada, né? O pastor, no que eu posso te ajudar, pastor? Ele vai ficar mais feliz. É assim que a gente se sente. Amém? Estenda as mãos para frente. Eu vou agradecer a Deus por este lugar, por esta porta aberta. Olha, Deus, tem coisa grande ainda para este lugar. Pode ter a certeza. Deus vai derramar grandes bênçãos, chuvas de bênçãos serão derramadas sobre este lugar, sobre as famílias, sobre a vida dos pastores. Seja aquele que esteja sempre pronto a dar, mais a dar do que receber. Seja aquele que Deus quer levantar para ser dizimista, para ajudar nessa casa. Tem um terreno aí que precisa ser pago. Tem um terreno aí que precisa ser levantado. É sonho deles, nosso, de levantar um grande templo. Mas sozinhos não conseguimos. Mas honre a Deus com seus dízimos, com a sua oferta. Confie neste ministério. Aqui você vai semear numa boa terra. E você vai ver as coisas acontecer por causa da sua generosidade. Amém? Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome, Pai. Que nós podemos realmente, mais uma vez, dizer como o profeta Samuel: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nós chegamos, Senhor. Nós chegamos não foi por méritos próprios, humanos, mas nós chegamos aqui, os teus filhos que pastoreiam este rebanho, não chegaram aqui por méritos próprios, mas chegaram aqui pela fé. Chegaram aqui, meu Deus, porque eles têm um chamado. Ah, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um deles, pela vida dos pastores, dos presbíteros, de suas famílias, meu Deus. Porque querendo ou não, as famílias, os filhos participam dos momentos alegres dos pastores e também dos momentos tristes. Senhor, mas nós te damos graças porque aqui está, Senhor, os seus valentes. Aqui está aqueles na qual o Senhor confiou esta porta aberta. E aqui na frente deles, Pai, está este rebanho. Vidas que confiam. Senhor, eu abençoo cada um deles. Muitos dos que estão aqui, Senhor, na qual nós ouvimos de alguns deles nesta noite, chegaram aqui acabados, chegaram aqui destruídos, chegaram aqui infelizes. E hoje, Senhor, estão aqui, são adoradores. Hoje estão aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, por esta porta aberta, por cada uma destas vidas, Senhor, que perseveram neste lugar, servindo a Ti, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, muito obrigado por aqueles que desde o primeiro momento que abriu estas portas, eles entraram aqui e estão aqui até hoje. Muito obrigado por essas vidas, Pai. Fortaleça eles e abençoa. Abençoa aqueles que chegaram um ano, há 12 anos, há 13 anos. Senhor, não importa o tanto de tempo que chegaram, o importante é que eles continuem firmes contigo, Senhor, até o dia da tua vinda. Porque com certeza
Muitos virão e irão, mas nós temos chamado e nós ficaremos aqui, nós ficaremos em pé diante deste altar. Os teus filhos ficarão em pé diante deste altar, ministrando essa tua palavra. Senhor, eu os abençoo. Dá saúde aos pastores deste ministério, dá saúde aos presbíteros, à sua família, aos seus filhos. E abençoa todos que estão aqui, aqueles que ainda vão entrar por estas portas. Senhor, e por aqueles que não estão mais aqui, nós os abençoamos, porque foi fruto deste ministério. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esses 13 anos que o Senhor nos concede neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus. Parabéns, viu, para vocês. Vocês são valentes, né? E tem chamado. Deus abençoe. Também como casal, Senhor, na sua casa, no seu lar. Pai, que haja saúde sobre o corpo físico de cada um deles. Nós queremos te agradecer por este ano, Pai, que eles completam, Pai. E em nome de Jesus, que muitos anos ainda venham, Pai, para a vida deles, que eles possam continuar, acima de tudo, firmes nos caminhos que levam no caminho que leva à salvação eterna, e continue sendo, Senhor, o lar deles, um lar de fidelidade, de paz, de alegria, de esperança, um lar cristão, Senhor, um casamento feliz. Como nós sempre dizemos, ó Pai, nos casamentos, um casamento perfeito não existe, mas o casamento feliz contigo, Senhor, é necessário, é perfeitamente possível. É isso que nós declaramos mais uma vez, Senhor, na vida destes dois casais, Pai, em nome de Jesus. Também sobre a nossa vida, Pai, leva-nos em paz, continua conosco, que os teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Dá-nos, Senhor, uma semana de grandes vitórias, Senhor, que essa palavra dê frutos na nossa vida, Senhor, individualmente, já nesta semana, já nos próximos dias. Leva-nos em paz. Mais uma vez te agradecemos e mais uma vez declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada somente ao Senhor, aquele que é digno do louvor, da glória e da honra, como diz a tua palavra. Leva-nos em paz, continua conosco, é em teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pelas velhinhas. Parabéns. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard.
Todos Nacional Comunicação Visual. Todos Fachadas Luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê. Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151. Em Ourinhos.